Olá, queridos, bem-vindos novamente ao nosso canal, Vinho Novo, em áudios novos, é um prazer ter vocês aqui novamente. Então hoje eu queria dar uma continuidade em relação a um tema que já iniciei em outros vídeos, um pouco numa aula, mas também tem um outro vídeo aí no canal, que fala do órfão, da viúva, do estrangeiro. No vídeo da aula, a gente fala sobre os cativos, nesse mesmo grupo. E hoje eu queria dar continuidade com vocês sobre algumas outras figuras que a palavra traz para a gente poder entender a nossa condição quando nós estamos debaixo de maldição por conta das nossas iniquidades. Tá? Então são muitas formas que Deus nos retrata para a gente entender, sem dúvida, sem ter nenhuma sombra de dúvida, qual que é a nossa condição por não confessar as nossas iniquidades. Então, uma outra característica que eu queria falar com vocês hoje é sobre os cegos, tá? Então, não é à toa que Jesus no Novo Testamento, ele curou a cegos, curou alguns cegos, tá? Então, ele curou o cego, lá em Mateus 9:27, fala assim, ó, partindo dali, seguiram-no 2 cegos clamando, tem compaixão de nós, filhos de Davi. Então, tá falando assim, ó, 2 cegos, e Jesus curou. E depois, quando João pergunta, é esse mesmo que é o Messias ou devemos esperar outro? Jesus fala assim, manda o seguinte recado para João: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. Então, cada uma dessas figuras que Jesus mostrou lá no Novo Testamento, de que ele estava curando, ele está falando assim, ó, eu sou a cura da sua cegueira. Mas como que ela é a cura da nossa cegueira? Porque através da vida do Espírito Santo em nós conseguimos ver os nossos pecados, as nossas iniquidades, ou em nós, ou no outro, ou através da palavra, e assim confessarmos esses pecados. Porque se não confessarmos, a gente vai continuar na mesma condição de cego, na mesma condição. E o cego, gente, quando a gente via na palavra a condição do cego, primeiro que uma das características que é muito clara do cego é que ele tem que ser guiado por alguém. Ou ele tem que ser guiado, às vezes, por uma pessoa, ou ele tem que ser guiado por uma bengala, mas ele tem que ser guiado por alguém. Então, assim, nós nunca vamos conseguir realmente ser guiados completamente pelo Espírito Santo por conta das nossas iniquidades se a gente não confessá-las. Por quê? Porque o Espírito Santo só vai falar claramente, nos dar a direção de todas as coisas, quando as nossas iniquidades não nos separarem mais de Deus. Porque a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Então, a obra de Jesus foi justamente para tirar isso, tirar essa separação. Mas só é tirar essa separação através da confissão, do arrependimento desses pecados. Senão, a gente vai continuar no mesmo muro que ainda nos separava, sem a graça, sem a vinda do Espírito Santo sobre nós. Então, muitos versículos, outra característica que muitos versículos na Bíblia traz é a condição que era encontrada desses cegos. Muitos eram mendigos, muitos eram abandonados pelas famílias, e ainda assim que a gente vê, não ter oportunidade, quantas dificuldades que traz a uma pessoa ela sendo cega. E para nós é a mesma situação, então não é à toa que Jesus coloca essa figura por toda a Bíblia, e ele vem no Novo Testamento e fala assim, eu sou, através da minha obra, a cura para a sua cegueira, tá? E alguns versículos vai falar sobre, se a gente estiver nesse lugar de cegueira, a gente não vai se aproximar ou entrar, Um primeiro versículo que eu acho fantástico, está ali em 2 Samuel 5:8. Que quando Davi ele vai lá conquistar a fortaleza dos jebuseus, que depois se torna Jerusalém, ele fala assim, ó, Davi, naquele dia, mandou dizer, todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Esse canal conduzia a água para dentro da fortaleza. E fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi aborrece, por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará na casa. Isso, assim, lembrando que Davi é a figura do amado. Ele está falando assim, olha, não é que Jesus ele é preconceituoso, ele não aceita os cegos, nem os coxos, não. Não tem nada a ver com a questão física, tem a ver com a questão espiritual. Mas Davi estava falando de uma questão física, mostrando que se você se manter nessa situação que a situação espiritual te mantém em relação à tua cegueira de vida, você não vai entrar na casa, você não vai entrar na Jerusalém, você não vai ter essa proximidade com Deus. Por quê? Porque a sua cegueira espiritual vai impedir. Isso, voltando para você, a cegueira espiritual se dá
por conta das iniquidades. E muitas profecias no Velho Testamento falavam que, apontando para Jesus, que ele iria nos curar. Como? Lá em Salmo 146:8 fala o seguinte, ó: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então ele vai abrir os olhos. Como que é aberto os olhos aos cegos? Somente através da obra do Espírito Santo. Outro versículo fala assim, ó, lá em Isaías 29:9: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinhos, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque essa é a condição que deixa as nossas iniquidades. Estamos cegos e permanecemos cegos se não nos convertermos, não confessarmos. Outro versículo lá de Isaías fala assim, ó, 42:18: surdos ouvi, os cegos olhai, para que possais ver. Por quê? Porque se a gente não confessar, a gente não vai conseguir ver. E lá em Sofonias, como também uma outra profecia não tão boa, fala o seguinte, ó: trarei angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Sofonias falando da condição do povo de Deus por conta das iniquidades. Então é nesse lugar que Deus nos chama a atenção. Eu quero curar vocês da sua cegueira. Mas só posso fazer isso através do único caminho que eu abri para vocês, que é o arrependimento e a confissão dos pecados. Então essas são as figuras, né, que fala sobre os cegos, né? E ainda Jesus lá no Novo Testamento alerta assim, ó, em Mateus 15:14. Jesus falando aos fariseus, que eles eram cegos, né? Guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Por quê? Porque a lei em si, sem a obra do Espírito Santo, ela não conseguia tirar ninguém da cegueira espiritual. Então, o que os fariseus ensinavam como cegos, tá? Tanto que eles não reconheceram Jesus, a maioria deles não reconheceu que Jesus era o Messias e que ensinava outros cegos. Então, se a gente não entender a obra do Messias, de Jesus, a gente vai andar como cego. E Jesus falou sobre si, né? Lá em Lucas 4:18-19, ele repetiu o que está lá em Isaías 61:2, quem ele viria para o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá? Então aqui também outra figura, né, de Jesus falando, olha, eu sou a cura da sua cegueira. Somente através da minha obra que você vai enxergar aquilo que eu tenho, tanto para você através da minha palavra e também quem eu realmente sou. Tá? Porque quando os cegos eram curados por Jesus, eles viam quem realmente Jesus era e não só ouviam falar sobre Jesus ou escutavam a sua voz, mas viam, né? E é nesse lugar que a palavra quer nos levar. Outra figura, gente, que eu queria falar para vocês nesse vídeo, fala sobre os coxos. Também os coxos é também uma outra forma que Deus nos mostra que como a nossa condição por não nos arrependermos. Nós somos coxos. Então, o que o coxo tem? Coxo ou paralítico, eles têm dificuldade para andar. Eles não andam sozinhos, eles têm que ser levados de um lugar para o outro, eles dependem de outras pessoas, e isso mantém eles muitas vezes na pobreza, aquém da sociedade, como foi o paralítico lá no tanque de Betesda, né, isolado. Então isso nos mantém nesse lugar de isolamento, de estar sempre precisando dos outros, de não conseguir andar sozinho, né, não conseguir nem se sustentar sozinho, porque não tem condições nem de trabalhar. E tem alguns exemplos disso, né? Então, por exemplo, os paralíticos estão lá em Marcos 2:1-12, né? Também em João 5:1-18 tem exemplos de paralítico, né? Outra característica de um paralítico lá no Velho Testamento é Mefibosete, o filho de Jonatas, né? Depois teve que ser carregado, conduzido, sustentado. Essa é a característica de um paralítico, de um coxo, tá? Que vai estar sempre sendo ajudado. Não que isso foi ruim, tá? Ele sentou na mesa do rei, mas que não era uma condição que a gente quer se manter sempre precisando vivendo de favor, como foi o caso de Mefibosete. Tá?
que está lá, 2 Samuel 4:4. E daí depois a Bíblia fala de muitas vezes, muitos versículos falando da nossa condição de paralisia ou de ser coxo, né? Então, Isaías fala da restauração da nossa situação, da nossa condição de ser coxo, tá? Então, na Isaías 35:6 fala o seguinte: os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então está falando, olha, eu vou trazer a restauração para os coxos, para os paralíticos. Então, por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, curou paralíticos. Por quê? Porque ele está falando assim, eu sou a cura da sua impossibilidade de caminhar. Quem não caminha, gente, não tem como seguir Jesus. Seguir Jesus, você vai precisar andar. Tanto que lá no começo da história dos apóstolos, falavam que era o caminho, tá? Era o caminho, Jesus era o caminho. Tanto que tem versículo que fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não tem como seguir a Jesus sendo coxo ou paralítico. Por isso que Jesus ele quer nos curar da nossa situação de coxo e da nossa paralisia, tá? Lá em Mateus 15:31 fala de um exemplo aqui de um coxo, né? De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde e os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam o Senhor. Então, ali ainda tem mais uma figura para falar da situação de não caminhar, né? Que são os paralíticos, aleijados e coxos, tá? Lá em Mateus 21:14 fala, vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele o curou. Então, todos que viram Jesus, né? Porque Jesus ele não veio para os sãos, tá? Até mesmo aqueles que acham que não estão doentes, às vezes estão coxos, estão paralíticos, mas se a pessoa não achar que está doente, ele não veio para essas pessoas que não acham que está doente. Tanto que ele falou isso para os fariseus. Os sãos não precisam de médico, os doentes que precisam. Então, se a gente não vê nessa condição que a gente está de coxo, né, de paralítico, de aleijado, Jesus não veio para nós. Tá? Então é nessa situação que a gente tem que se ver. Eu não estou conseguindo caminhar, eu caio, eu fico parado nos mesmos pecados, às vezes as repetições que as iniquidades trazem sobre a minha vida. Isso não permite que eu caminhe. Então a obra de Jesus vai trazer essa permissão para que a gente continue a caminhar. E lá em Hebreus 12:13, é o versículo que eu mais gosto, assim, de uns que eu mais gosto, e ele fala assim, ó, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, os caminhos retos, né, que o Senhor faz para nós, né, tanto que ele fala que iria fazer caminho reto, né, e planos, é justamente para que a gente não se extravie, né? Aquele que é coxo e seja curado. Então, o que vai nos curar, o estado de ser coxo, aleijado, paralítico, é esses caminhos retos que o Senhor propõe para nós. E os caminhos retos estão na palavra dele, tá? Os caminhos retos é a palavra dele. E a palavra dele é nos tirar, ela tem o objetivo de tirar de nós aquilo que o pecado trouxe, né? As iniquidades trouxe. Tirando as iniquidades, a gente volta para esse caminho reto. A gente só sai desse lugar através do arrependimento e da confissão. Então, a última figura, gente, que eu queria trazer para vocês deste vídeo, que eu quero dar continuidade a esse mesmo tema em outros vídeos, é a figura dos surdos e mudos, né? Também no Novo Testamento, muitas vezes Jesus ele fala sobre a cura de surdo e mudo, ou a cura de surdo, porque está falando, olha, eu vou curar a sua surdez, porque também também é uma condição que a iniquidade nos deixa. A gente ouve, a gente escuta, mas não ouve. A gente está lá diante das pregações, escutando a Bíblia, e isso não nos transforma. Por quê? Porque a gente não ouve, tá? A gente escuta, mas não ouve. Então é essa condição também que Deus quer nos tirar. E também tinha em algumas situações que a pessoa era surdo e mudo, tá? Por quê? Porque quem não escuta também não fala, tá? Então ele tirava a pessoa dessa condição duas vezes, né? Então um exemplo, né, de surdez, que na verdade não era físico, mas era espiritual, é a situação do eunuco e Felipe, que está lá em Atos 8:13. Ele lia e não entendia. Tá? Então, quando ele vai lá, Felipe vai lá e mostra Jesus para ele, Jesus vai ser a cura para a sua surdez, para ele poder ouvir aquilo que ele lê e entender, né? Outra característica também, que quando a gente não crê na palavra como um todo, aconteceu com Zacarias, ele ficou mudo por duvidar de que Deus faria dele e da sua esposa pais de João,
certo? Então, se nós não cremos na obra de Cristo, a gente se torna esse surdo mudo, tá? Então, lá em Êxodo 4:10, tem alguns outros exemplos, né? Respondeu-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? O quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então, assim, Deus nos coloca nesse lugar por conta das maldições, tá? Por conta das nossas iniquidades. Então, Ele faz. Ele faz o surdo, Ele faz o mudo. Por quê? Porque é um jeito da pessoa começar a clamar e buscar socorro de Deus, para que a gente possa vir para esse lugar de arrependimento. Tá? Lá em Provérbios 31:5 fala o seguinte: abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, Ele vai abrir a sua boca a nosso favor, para que a gente possa sair dessa condição. Lá em Ezequiel 3:26 fala o seguinte: ó, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudos e incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Então, por nos tornarmos essa casa rebelde, a gente acaba se tornando mudo ou surdo. Então, Deus, ele nos coloca nessa situação, é Deus que nos coloca nessa condição. E daí, lá em Mateus 9:32, fala o seguinte: ó, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Então, a condição de endemoniamento que as iniquidades trazem sobre a vida do crente deixa ele nessa condição até física de mudo, tá? Então, é muito mais sério, gente, a nossa situação de não ouvirmos o que a palavra tem a dizer por conta das nossas iniquidades, do que a gente possa imaginar, tá? Certo? E também depois lá em Mateus 12:22, continua uma outra história. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E aqui mostra duas condições. Uma lá do outro a condição de cego, né? Que eu comecei falando nesse começo desse vídeo, e além de cego, mudo. Como também já falei para vocês em outros vídeos, como a viúva pobre. Então, além de viúva, ela é pobre. Então, a gente pode ainda, a nossa situação está tão grave em relação às nossas iniquidades, que a gente pode ter mais de uma condição de miséria, de sofrimento, por conta das maldições que estão sobre a nossa vida. Tá bom, gente? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrá-lo aqui. Espero que vocês compartilhem, comentem, né? E curtam esse vídeo para que ele possa ser relevante aí para muitas outras pessoas, tá bom? Um abraço a todos.